Queridos irmãos e irmãs, convido-vos a abrirem a Escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 a 57. E a minha tradução diz assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte da morte. Há coisas, meus queridos irmãos, que nós vamos matando. Há coisas que nós vamos derrubando. Há coisas que nós vencemos e que não têm mais poder. Mas há ainda diante de nós um inimigo a vencer. Cada um de nós está sujeito à morte. Cada um de nós, mais dia, menos dia, vai ter que enfrentar-se. A Escritura diz que o tempo normal da nossa vida é de 70 anos. E se alguns chegam aos 80, o melhor deles é enfado e canseira. O irmão Romualdo costuma dizer que 70 anos é o prazo de validade que Deus nos dá. Mas às vezes avançamos pelos 80. Os meus pais estão quase a chegar aos 90. Mas o melhor deles já é enfado e canseira. A realidade que está diante de nós todos os dias é a da morte. E assim nós vamos vendo partir aqueles que nos são queridos, aqueles amigos, aqueles colegas, até colegas de infância vão partindo. E esta é a realidade que está diante de todos nós. Temos que enfrentar a morte. Mas, meus irmãos, há uma coisa extraordinária na Escritura, é que a morte morreu, a morte foi vencida, a morte não tem mais poder de final e definitivo e absoluto. A morte, ainda que aconteça na nossa vida, é apenas uma passagem. Jesus Cristo veio, e veio exatamente para nos dar esta esperança, trazer uma nova realidade e mostrar que a morte pode ser vencida, que a morte pode morrer, que a morte não tem mais de ter domínio e vitória sobre nós. Mas alguns quiseram impedir por todos os meios de Jesus ir à morte, ir à cruz. O primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar aos irmãos é este: o trabalho de Deus não pode ser parado. O trabalho de Deus não pode ser parado. Jesus veio e teve uma vida extraordinária e impressionante, particularmente aqueles 3 anos que são registrados nos Evangelhos, desde o seu início de chamada dos discípulos, todo aquele percurso que ele foi fazendo até chegar ao Calvário, em que Jesus esteve com os discípulos, em que partilhou com eles os ensinos extraordinários de Deus, em que fez milagres extraordinários, mostrou exatamente como é possível andar sobre as águas, como é possível ressuscitar um amigo como foi Lázaro e depois mais um outro também e outro, como é possível enfrentar as doenças, como é possível também expulsar demónios do corpo de alguém. E por isso mesmo, com toda essa manifestação de poder, os discípulos jamais imaginavam que Jesus tivesse que ir enfrentar a morte. Jesus tinha poder, um poder absoluto, um poder que se manifestava, um poder que jamais alguém iria conseguir parar. E não estava na cabeça dos discípulos que Jesus alguma vez fosse à morte, ainda que ele o tivesse dito várias vezes. E é interessante
É interessante que alguns procuraram parar, procuraram impedir essa caminhada de Jesus até à cruz. Em Mateus, no capítulo 26, versículos 53, 54, o texto está ali também. Mateus, capítulo 26. Jesus tinha tido a celebração da Páscoa com os discípulos e aquela iria ser a última Páscoa para os judeus. Jesus tinha estado com os discípulos durante aquela noite em que tomou o pão, tomou o cálice e com eles deixou um memorial extraordinário da celebração futura da ceia dos Senhores. Jesus saiu para o monte, para o lugar do Getsemane. Exatamente ali naquele lugar, ele esteve em oração, oração profunda, oração atribulada, em que os discípulos não conseguiram estar com ele aquele tempo de oração e passaram algumas horas e adormeceram. Mas Jesus angustiou-se porque ele sentia que aquele momento da morte estava a chegar e esse momento era inexorável. Ninguém iria conseguir alterá-lo. Mas no versículo 47 deste capítulo 26, o texto não está ali ainda todo, mas eu vou ler até chegarmos àqueles versículos. Estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E até aqui o curso normal. Até aqui aquilo que os discípulos foram presenciando, sem poderem ou sem terem intervido. Mas nesta altura alguma coisa acontece com os discípulos. Eles ficam alertas para esta realidade. O seu mestre vai ser preso e vai ser levado. E isso tinha que ser contido. No verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Já estava determinado por Deus. Já os profetas tinham anunciado isso, que Jesus viria, que Jesus ensinaria, que Jesus faria grandes coisas, mas que Jesus iria à cruz, que Jesus iria ser crucificado. E Jesus, de antemão, preveniu os discípulos várias vezes. E quando aquilo estava prestes a acontecer, tal era, meus irmãos, o amor que os discípulos tinham por Jesus, que não podiam de modo nenhum aceitar a ideia de que ele iria ser morto, que ele iria ser levado. E um deles, alguns consideram que tenha sido Pedro, pegou naquela espada e cortou a orelha daquele soldado. Aquilo que os discípulos estavam a tentar fazer era segurar o seu mestre, era protegê-lo, era impedir que o seu mestre fosse levado. Mas como se as Escrituras já tinham determinado isso? Como se Jesus veio para isso mesmo? E, meus irmãos, às vezes
O ser humano, às vezes até nós, procuramos fazer alguma coisa ao nosso jeito, ao nosso modo, da nossa forma de ver, daquilo que nos parece melhor, mas que às vezes até é contrário ao plano de Deus. Anos mais tarde, não muitos, mas algum tempo mais tarde, um certo homem, Saulo de Tarso, voltou-se contra Jesus. Não contra Jesus, porque esse já tinha morrido, mas contra os discípulos de Jesus, contra aqueles que continuavam, e procurou por todos os meios levá-los à prisão e acabar com aquela seita. O cristianismo era uma seita naquela altura, seita do judaísmo. E ele com isso estava a procurar acabar de vez com aquela praga para eles, judeus. E foi deitando mão a uns, deitando mão a outros, procurando com isso silenciar o testemunho que estava a ser dado. Mas quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco, eis que alguém lhe aparece, de uma forma tão impressionante, que os seus olhos ficaram como que cegos. Ele ficou sem ver, mas ouviu uma voz: Saulo, Saulo, porque me persegues? E nessa altura, com os olhos físicos tapados, os olhos da fé de Paulo conseguiram ver Jesus ressuscitado. Conseguiram perceber que não se pode ir contra a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é soberana, que aquilo que Deus determina vai acontecer. E não adianta qualquer um de nós, por algum meio, tentar impedir que a vontade de Deus aconteça. Ela acontece, porque Deus é poderoso e Ele sabe o que é o melhor e Ele é o Senhor da história. Naquela altura, alguns tentaram travar o trabalho de Deus em Jesus, que só iria ficar cumprido depois daquela cruz e daquela crucificação. Um segundo aspecto que eu gostaria de sublinhar, naturalmente, é esse. Cristo Jesus não ficou na sepultura. E nós vimos aqui há pouco o nosso ator, João Pedro, a resistir-se. Ele não queria, de novo, ser crucificado. E nesta altura, por todo o mundo, vão encenando a crucificação de Jesus. Mas isso aconteceu uma vez. E a parte mais importante deste tempo de celebração não é a morte de Jesus, é a sua ressurreição. E porquê é que eu digo que não é a morte de Jesus a parte mais importante? Qualquer um de nós morre. Jesus veio e morreu. O que é que isso teve de diferença em relação a todos os demais seres humanos? Nada. Contudo, a sua morte foi uma morte santa. Contudo, a sua morte teve um propósito. Contudo, a sua morte trouxe-nos o perdão dos nossos pecados. E isso nenhum ser humano, nenhuma morte de ser humano, alguma vez conseguiu ou vai conseguir fazer isso. Mas mais importante do que a morte, porque a morte, só por si, traz tristeza, traz separação, traz insegurança. Mas aquilo que é relevante naquele tempo, nos dias de hoje, é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículos 1 até 8. O texto está ali. Parte dele, a outra parte está no slide seguinte, mas quem tem as Bíblias pode acompanhar. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, e eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes.
E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. E esta é a realidade, meus irmãos, mais impressionante, mais vibrante, mais galvanizadora da nossa fé e daquilo que é a nossa relação uns com os outros, porque buscais entre os mortos aquele que vive. O plano de Deus foi até ao fim. Jesus morreu. E ao morrer, a morte foi morta. Ao morrer, a morte foi vencida. Ao morrer, a morte é história. Ao morrer, a morte é passado. Ao morrer, Ele trouxe uma nova esperança. Ele ressurgiu. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. E o verso 7, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Ele não está aqui. Ele ressurgiu. A sepultura está vazia. Lá, naquele sepulcro, ficaram os lençóis. Ficou porventura aquele cheiro suave do bálsamo, do unguento, que porventura Jesus teria, ainda que em pequena quantidade. Porque é interessante que aquelas mulheres estavam a ir ao sepulcro procurando levar exatamente especiarias, procurando levar unguento, porque certamente ao fim daqueles dias o corpo de Jesus já estaria a cheirar mal. Mas o cheiro naquele sepulcro era um cheiro agradável. Um cheiro suave. O cheiro suave de um Cristo que ressuscitou. De um Cristo que não estava mais podre, que não estava mais a deteriorar-se, mas de um corpo que tinha sido completamente restaurado. E por isso mesmo Paulo diz mais adiante, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A morte morreu. A morte está morta. Ele ressuscitou. E, meus irmãos, o que fazer então com isso? Aquilo foi o que Cristo fez. Ele morreu e ressuscitou. E nós o que fazemos? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte na Páscoa? Qual é a nossa parte com tudo isto? Vai, ou vem, vê. Vai e conta. Vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. E aqui neste capítulo 20, João também relata este momento em que Maria Madalena foi ao sepulcro, está no verso 1, e viu a pedra removida. O verso 2 diz que ela correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e queixou-se, lamentou-se, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Correram então juntos e chegaram ao sepulcro.
abaixaram-se e viram o sepulcro vazio. Verso 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E o verso 8, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Alguns dias mais tarde, o Jesus ressuscitado chega junto dos discípulos. Só estavam 10 nessa altura e mostrou-se vivo a eles. E depois esses discípulos contaram a Tomé: nós vimos o Mestre está vivo. Ah, não. Se eu não vires com os meus olhos, se eu não puseres a minha mão ou o meu dedo lá nas feridas, eu não crerei. Vejam como tudo aquilo tinha sido predito. Jesus tinha preparado os seus discípulos e naquela altura eles ainda não estavam capazes de crer, sem ver, mas viram e creram. Meus irmãos, nós não estávamos lá. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem ver ou não viram, mas creram. Nós estávamos lá? Não. Estamos aqui. Cremos nós? Há alguém aqui que tem dúvidas que Jesus ressuscitou? Aqueles discípulos foram chamados e convocados para anunciar. E nós passamos ao verso 16. Maria está no sepulcro e, de certo modo, ela tem a visão de alguém que está ali, que ela pensa que era o jardineiro. Já agora, verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, juntando estas palavras que estão no final do verso 8, viu e creu. E estas do verso 17, vai e diz-lhes, vai e conta a história. Meus irmãos, é aquilo que tem implicações connosco. Nós não vimos, mas temos sentido o Cristo vivo. Nós não estávamos lá, mas com os olhos da fé não somos capazes de ver o Cristo ressurreto. E o que é que isso faz em nós? Aumenta a nossa fé, mas também nos torna embaixadores, nos torna testemunhas, nos torna pregadores. O que é que o pregador faz? Anuncia as boas novas. Estas são as boas novas. Alguns dizem, como é que podem ser novas se já têm 2000 anos? São novas para quem ainda não as ouviu. Para nós são notícias fabulosas, extraordinárias. Mas para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que ainda não foram tocados por elas, são boas novas, novas de salvação. E, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Vamos e vamos contar. Vamos dizer aos outros. Vamos dizer o quê? Jesus já ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo. E porque estava vivo, porque Ele ressuscitou, Ele foi visto. E visto por muitos. E voltamos a 1 Coríntios, capítulo 15, que é de facto o grande capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, os primeiros versículos. Começando no versículo 3.
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. É impossível que estes que viram Jesus estivessem enganados, estivessem a ver um fantasma, estivessem, de certo modo, a ter um sonho, uma visão. Eles viram. E, porventura, o momento mais impressionante é aquele que eu já mencionei há pouco de Tomé. Põe aqui a tua mão. Tomé viu naquela altura. Será que nós precisamos de ir 2000 anos atrás para chegar àquele tempo e estarmos ao lado de Tomé e dizer, eu só acreditarei se ouvir? Ele foi visto por muitos, ressuscitado. Apareceu a 500, depois mais aos discípulos, uma vez e outra. Esteve com eles, e esteve com eles ainda durante 50 dias. Até que, aliás, 40 dias, até que ressuscitou, ascendeu aos céus. 10 dias depois desse acontecimento, veio o Espírito Santo no Pentecostes. E tudo isso para que se cumprisse a Escritura. Meus irmãos, a Páscoa é isso mesmo. A Páscoa não tem sentido se não for celebração. A Páscoa não tem sentido se não for uma oportunidade de testemunho a outros. A Páscoa é celebração. E nós celebramos quem? Um Cristo ressuscitado. E por isso mesmo, como eu mencionei, talvez alguns títulos de mensagem passem despercebidos e se esqueçam mais. Mas eu gostaria que este ficasse: a morte da morte. A morte da morte. Os irmãos, não fiquem amedrontados com a morte. A morte, quando vier a cada um de nós, é apenas uma passagem. Leva-nos desta vida. Mas para aqueles que são crentes, leva-nos para uma vida muito melhor. Amém? E é isso que nós temos para anunciar. E essa vida melhor é aquela que foi conseguida pelo Senhor Jesus. A nossa celebração, ano a ano, dia a dia, semana a semana, domingo a domingo, é a celebração de um Cristo que está vivo. Ele vive. Aleluia. Jesus vive. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar ainda, para terminar, vamos ter, creio que temos 2 cânticos.